Bem-vindos ao programa do Provedor. Muitos telespectadores se têm insurgido nas últimas semanas contra a alteração do formato do programa A Opinião de José Sócrates. Protestam também contra a forma como os intervenientes, jornalista e comentador, conduzem o programa. Não farei qualquer juízo de valor em relação a comportamentos, acrescentando apenas que se fosse este o formato desenhado, desde o início, nada teria a dizer, como é óbvio. Só que não foi. Vamos agora ouvir José Sócrates. Houve questionado sobre se ele foi competente. Tem dado distraído. Ou não, os seus arquivos não estão ligados para o que passou nos últimos anos. São precisas mais medidas de austeridade. As mesmas que o senhor, em fevereiro de 2011, também defendia ao dizer que faria tudo o que fosse. Aí qual foi o destino do Banco das Medidas? Esqueceu-se de ver isso, José? Não tenho todos os Pois em cabeça. Não, foi só buscar alguns. Não estou Entre 2005 e 2008, estou a reduziu o déficit. essas declarações foram feitas, eu ouvi-as e estou registado. Peço desculpa. Não tem razão. Nós podemos discutir se faz sentido existir um espaço de opinião em televisão. E se as pessoas ideais para o fazer são pessoas com atividade política. A presença de um jornalista é útil para organizar esse espaço e é natural que confronte os opinadores com contradições internas ao seu próprio discurso. Eu estou muito a favor de que o jornalista possa fazer perguntas, nomeadamente quando são protagonistas da política, da vida do país, tiveram altíssimas e, em alguns casos, gravíssimas responsabilidades na situação do país e, portanto, quando afirmam qualquer coisa que é contraditório com alguma coisa que afirmaram há 1 ano, 2, 3, 5 ou 10 anos atrás, devem ser confrontados com isso pelo jornalista que está à frente deles. Como disse, escreveu, aliás, Jorge Luís Santos, ele não é papagaio. O senhor faz esta afirmação, a austeridade é o único caminho. O que está a dizer agora é totalmente ao contrário do que disse nessa altura. Justifica-se perfeitamente, mas não, assim, não em direito, numa altura em que o convidado não está preparado, e isso foi notório da primeira vez que isso aconteceu. É na RTP que estas coisas não podem acontecer. Eu tinha assistido aos programas anteriores em que o jornalista que acompanhava o programa, ou que orientava o programa, deixava o Sr. José Sócrates falar com relativa vontade, dizer o que ele queria dizer. E depois, de repente, vejo que apareceu o Sr. José Rodrigues Santos, que é um jornalista, enfim, de primeira qualidade, mas que começou a interferir bastante, que tinha até preparado para contrariar algumas das opiniões do Sr. José Sócrates, trazendo recortes de jornais antigos, e eu pensei que isso estava a ser diferente. Foi notória a alteração do formato da coluna de opinião de José Sócrates e foi até desagradável de estar a ver. Porque nós estamos à espera de uma coisa e depois nos sai outra. Desta vez o convidado foi confrontado com alguns factos que se passaram naquela semana e depois com coisas da sua própria história e do seu próprio passado, o que transforma uma coluna de opinião num debate que é uma coisa completamente diferente. E na primeira conferência de imprensa, os elementos da Troika disseram preto no branco que o que encontraram em Portugal foi desorçamentação e engenharia contabilística. Confrontar o opinador com o seu passado político e com o seu percurso político já não está no espaço da opinião, está no espaço da entrevista. Absolutamente legítima. O que não se pode fazer é um espaço de opinião semanal ou quinzenal transformado numa entrevista, ainda por cima uma entrevista confrontacional. As entrevistas políticas são sempre confrontacionais, porque o jornalista tem de alguma forma de assumir o papel de provedor dos espectadores, dos cidadãos. Não é uma entrevista ao engenheiro José Sócrates todos os domingos. É um espaço de comentário, um espaço de opinião, em que o jornalista faz o seu papel e de vez em quando faz perguntas. Todos os jornalistas, seja na RTP, seja noutros canais, quando fazem e moderam um espaço como este de comentário, fazem perguntas. A maneira como fazem é essa sim diferente, é tudo uma questão de estilo. O próprio Rodrigues dos Santos refere-se, no seu esclarecimento, permanentemente àquele espaço como um espaço de entrevista. É estranho porque significa que o próprio responsável pelo espaço não conhece as características do espaço que está a dirigir. Com certeza, só que eu não estou, digamos, a levantar essa questão, que é evidente que as O programa chama-se A Minha Opinião, se me permite, eu gostaria de dar a minha opinião. Ouvimos o seu ponto de vista, agora deixa-me... Não, ponto de vista, eu estou a citar textos da inspeção. Eu sei, são os inspectores que dizem isto. Deixe-me explicar. Quando o jornalista debate com o político, em vez de o entrevistar, perde a imagem do mínimo de isenção
que lhe é exigido. Não deve dar a ideia de que está a tomar partido por outro pensamento político. Deve fazer essas perguntas com objetividade e sem aparentar ser de outra linha de pensamento. Você acabou de exprimir uma opinião, que é a opinião que a direita tem propagado neste país a história da década perdida. O jornalismo na RTP deve ser imparcial e isento. Não me parece que seja legítimo que uma televisão pública não cumpra regras fundamentais do jornalismo para aumentar audiências. Não se trata de nenhuma manobra para aumentar as audiências, não é nenhuma estratégia. A única coisa que aconteceu aqui de alteração foi uma rotação nos apresentadores do telejornal. Eram 4, passou a haver 2. O José Rodrigues Santos e o João Adelino Faria. Mas tem ou não que estar indexado aos comportamentos da economia e da demografia? Vamos lá ver. São critérios que já são utilizados até há tempos. Nós fizemos uma alteração das pensões, mas para o futuro. Não tenho nada contra o jornalismo, digamos, embaraçoso para o entrevistado, mas essas coisas devem ser acordadas previamente. Dizer, olha, vou correr, não só ouvi-lo, mas também explorar alguns pontos fracos da sua atuação, do que está a dizer. E eu, neste programa, fiquei surpreendido. José Sócrates, ao ser confrontado com as perguntas de José Rodrigues Santos na primeira vez, no dia 23 de março, apesar de saber, não estava à espera que fosse assim, porque não está habituado a ser interrogado. Quando ele diz que não ia preparado, provavelmente não ia mesmo, temos que acreditar nisso, e ele, ao dizê-lo, está não só a reconhecer a sua incompetência naquele espaço, como está a vitimizar-se. Vou citar apenas de memória. Eu não vinha preparado para isto. José Rodrigues Santos combinou com José Sócrates que atuaria daquele modo e assim fez. Ao fazê-lo, apanhou-o desprevenido, apesar de Sócrates saber, apanhou-o desprevenido. Ele disse que não ia preparado para ser confrontado com perguntas, que é aquilo que um jornalista deve fazer. E, portanto, isto baralhou, digamos assim, o modelo do documentário. Os Santos, onde tem que fazer, que é na RTP e no espaço da RTP. Não desmentiu esta afirmação de José Sócrates, que não estava preparado, e todos percebemos que não se referia ao facto de não se ter preparado, referia-se ao facto de não estar à espera de uma entrevista, mas nós próprios não fomos preparados. Começámos a ver um espaço de opinião que de repente tornou-se uma outra coisa sem que nós tivéssemos sido avisados. E o respeito que os telespectadores exijam que eles saibam o que é que estão a ver. É uma questão de elegância, é uma questão de educação. Eu não convido ninguém para a minha casa, por exemplo, e depois da pessoa entrar, digo, não, mas afinal não é uma festa de aniversário, vamos antes comer fora. Isso é sempre desagradável. O comentário deste domingo já me pareceu que, embora o Sr. Rodrigues Santos fosse fazendo as perguntas, fosse questionando sobre algumas coisas passadas, já deu mais oportunidade ao Sr. José Sócrates de expor as suas ideias e falar com mais fluência. Mas repare, mas ainda não acabou. É que foi, pode ter a prova com mais autoridade, mas foi com total ineficácia, porque no relatório de 2007... Pensei que havia talvez algum intuito de perturbar ou não deixar o Sr. José Sócrates dizer aquilo que ele pretendia dizer. Uma das hipóteses que pus e que ponho é o facto de este ser um momento em que se queria afastar José Sócrates, criando uma situação de tal forma insustentável que o programa não se mantém. O problema é que há uma coisa que se devia saber, é que os políticos geralmente podem ter muitos defeitos, mas têm uma qualidade em geral que o seu percurso os obriga a ter, que é a resistência. Não há aqui nenhuma estratégia, nem velada, nem escondida, rigorosamente nada, para afastar seja quem for. Parece-me que a resistência de José Sócrates poderá ser bastante maior do que a dos Rodrigues Santos e, sobretudo, a preparação para debate político é, por natureza das coisas, maior. E, portanto, eu, na realidade, se isto for uma cilada, acabou por funcionar como uma cilada que a RTP fez a si própria. Não há nenhuma cilada, a RTP é uma pessoa de bem, a Direção de Informação age de boa fé nesta matéria. Todos os intervenientes nesta circunstância, nesta situação, sabiam perfeitamente o que estava a acontecer. Não há, portanto, nenhuma cilada e aconselho verdadeiramente as pessoas que têm essa opinião a primeiro poderem informar-se na totalidade das situações e depois então sim, nessa altura podem ser os seus juízos mais críticos. O senhor está a eliminar totalmente qualquer hipótese de mexer no IVA ao longo da próxima ano? Não estou a eliminar essa hipótese. Estou simplesmente a não alimentar uma expectativa à volta disso. Mas não exclui reduzir o IVA na restauração em 2014? Nós, dentro do Governo, iremos discutir essa matéria. Preocupa-se que a generalidade das entrevistas da RTP, primeiro-ministros em exercício, sejam tudo menos confrontacionais. Na minha opinião, até algumas não preenchem os mínimos de dificuldade
para os primeiros ministros em causa, e depois, perante ex-primeiros ministros, é que as entrevistas sejam difíceis. Ora, a independência de uma televisão falsa poder político não se mede em relação a ex-primeiros ministros, deve medir-se em relação aos primeiros ministros que estão em exercício. O facto de se fazer entrevistas muito difíceis com o ex-primeiro-ministro que está em oposição ao atual governo não chega à coragem, chega ao oposto. A direção de informação pauta-se pela sua liberdade editorial, pela sua independência editorial, não recebe nem nunca receberá qualquer recado que seja de onde for. Recuso completamente esse tipo de leitura. Não acho que tenha sido encomenda de maneira nenhuma. Acho que José Rodrigues Santos já nos habituou que é um jornalista independente e, portanto, agiu como tal. Dizer-se que foi encomenda é uma tristeza. Quando dizem isso, eu penso que são pessoas mais próximas do grupo de José Sócrates que pretendem, de alguma forma, colocar, digamos assim, o ónus da dificuldade que ele enfrenta quando está com José Rodrigues Santos, colocar esse ónus não só no José Rodrigues Santos, mas numa uma teoria da conspiração que inventaram de que ele estaria ao serviço de alguém. Mesmo assim, eu achei que ele teve respostas à altura das perguntas do Sr. Rodrigues dos Santos. José Rodrigues Santos fez o que um jornalista deve fazer. Primeiro, documentou-se. Sócrates, no telejornal de 6 de Abril, disse 5 vezes os seus arquivos, como se fossem arquivos pessoais ou arquivos que alguém na tal conspiração lhe tivesse passado. O banco atuou e mandou corrigir, quer com aumentos de capital, espero que os seus arquivos... É verdade. Às vezes em que o governo disse que fazia uma coisa e fez outra, nomeadamente nestes cortes, disse que eram provisórios. Isso aí, os seus registros, certamente lhe dirão. Sabe porquê que chumbaram o PEC4? Na altura, está também, e tenho certeza que estará nos seus arquivos, nas moções de rejeição do PEC4. Não basta coragem para fazer uma entrevista constitucional, é preciso estar muito bem preparado. E temos alguém que julga que basta ir a um arquivo ou alguém dar-lhe os papéis, que tenha umas contradições, saber umas coisas gordas sobre os relatórios, para entalar, por assim dizer, o Primeiro-Ministro. E o enxovalho não tem a ver com mais nada, não tem a ver com mais ou menos sequer capacidades intelectuais das pessoas. Tem a ver com a experiência profissional que as pessoas têm. Vê que o próprio José Rodrigues dos Santos foi enganado por essa discussão. A isso chama, sabe o quê? Desonestidade. Desonestidade na forma de discutir. Julgo que é a primeira vez que um alto responsável político em Portugal insulta um jornalista no seu próprio programa de televisão, não é? Chamou-lhe papagaio e chamou-lhe estúpido, não usando exatamente estas palavras. Você acha que, em todas estas circunstâncias, você se deve comportar de forma adversarial, no sentido de se colocar na pele do advogado do diabo? Estou a citá-lo bem. Mas até o advogado do diabo pode ser inteligente e pode perceber, não é? Não basta papaguearmos tudo aquilo que nos dizem para fazermos uma entrevista. Muito bem, fica registado o seu insulto, ao qual eu vou responder de resto. Vamos falar sobre salários. Sobre o que se passou no tempo em que o Sr. José Sócrates foi Primeiro-Ministro, ainda não se sabe tudo, ainda há muita coisa para esclarecer, para saber, de maneira que ele deixá-lo falar um pouco sobre isso, pode mostrar uma outra face daquilo que é costume ouvir-se. Uma entrevista semanal faz sentido? Não faz sentido nenhum. Um programa para uma pessoa se defender utilizando o nosso dinheiro no serviço público de televisão faz sentido? Eu também acho que não faz. Por isso é que acho que isto devia ser tudo repensado. Das duas, uma. Ou o Rodrigues Santos vai recuar no seu estilo, que já está, que se está a degradar muito rapidamente e vai continuar. Ou então aquele espaço vai ter que acabar. Parece-nos a nós, Direção de Informação, que é bastante mais útil, digamos assim, aos nossos espectadores que nós possamos suspender durante o período de campanha eleitoral este espaço documentário de Moraes Sarmento e de José Sócrates. A separação entre factos e opinião é um princípio sagrado do jornalismo. E embora as fronteiras nem sempre sejam muito claras, há regras básicas que não devem ser desprezadas. A opinião de José Sócrates foi anunciado e promovido como um espaço de comentário e análise política. Isso pressupõe que o comentador faça as considerações que entende sobre os temas da atualidade sem necessitar de contraditório. Esse, a existir, terá de acontecer em espaços distintos da programação, de debate ou de entrevista. Porque um espaço de opinião é isso mesmo, livre e aberto. Ao pivô que conduz a emissão cabe, nesta circunstância,
lançar os temas a analisar pelo comentador. Têm razão os telespectadores que se queixam, a opinião de José Sócrates deverá regressar à forma original. Caso contrário, deixa de fazer sentido na televisão pública. Fiquem bem. Escreva ao provedor sobre os conteúdos emitidos pela RTP para a morada Avenida Marechal Gomes da Costa, 37 1849 030 Lisboa. Acede à página do provedor em www.rtp.pt ou envie um e-mail para provedor.telespectador@rtp.pt. E se quiser ver os programas Voz do Cidadão já emitidos, pode aceder à RTP Play.